Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem? Desculpa a demora em entrar, né? Estou aqui com vocês hoje. Nós vamos falar um pouquinho de direito desportivo com o professor Gustavo. Estou aguardando ele entrar. Ei, Kedson, boa tarde. Boa tarde, Israel, tudo bem? Estou aguardando o professor Gustavo entrar. Ele já deve estar entrando para falar um pouquinho para a gente de direito desportivo, né? Que vai ser uma honra. Vamos aguardá-lo. Enquanto isso, vou falar um pouquinho para vocês, né, dessa página do Instagram. Nós fizemos para ter um acesso melhor para vocês, tá? Para chegar mais perto de vocês, né? Já que ficaria muito difícil para alguns acessar, né, o Zoom ou acessar mesmo o Google Meet. Então aqui vai ficar mais fácil para todos, né? E pode deixar que eu vou verificando aqui as mensagens, tá bom? O Gustavo acabou de entrar. Aí eu tenho que fazer uma transmissão ao vivo aqui com ele. Vamos ver se eu consigo. Aguardando o Gustavo. Ei, Oi! Michele, Tudo bem? beleza? Tudo bom? Tô aqui pelejando para entrar na sala. Ah, não, mas é só a primeira vez, depois fica fácil. Nossa, tô aqui apanhando e já tá cheio de aluno aqui, ó, dando um oi pra gente e eu tô aqui apanhando. Mas muito obrigado por você ter aceito o convite, né? Pela primeira vez a gente está fazendo a live aqui pelo Instagram, né? O canal Direito Entre Amigas. Eu, a Neide e a Paula, né? Que você já trabalhou com a gente, já nos conhece, né? Já foi nosso colega de trabalho também em outra faculdade, já foi professor da pós, da Universo. Então, graças a Deus, a gente já tem bastante tempo de amizade, né? E eu tenho bastante admiração por você, você sabe disso, pelo seu trabalho, né? Eu estou muito feliz de você estar aqui, tá? Pessoal, o Gustavo, né? O nome dele todo é Gustavo Lopes Pires de Souza. Ele é professor, consultor, parecista, mestre, doutorando em Direito Desportivo, presidente do Instituto Mineiro do Direito Esportivo, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, conselheiro da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo, presidente do Tribunal de Justiça de Direito Esportivo de Futebol Americano de Minas Gerais, coordenador científico da especialização em Gestão do Esporte e Direito Esportivo da Faculdade Brasileira de Tributação. Professor de Direito Esportivo, convidado pela Universidade de Lleida, na Espanha, Universidade del Litoral, Argentina, Universidade del Leste, Paraguai, Universidade de Limoges, na França, ex-coordenador e ex-professor de Direito Civil e Constitucional, né? E também é árbitro da CAMES, né? Ele é árbitro da CAMES, na Câmara de Arbitragem, de Mediação, e está aqui para gente, né, com a gente para falar de direito desportivo. Então, é toda a sua palavra, viu, Gustavo? Seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui. Ei, Michele, e Paula, e Neide, é uma alegria imensa estar aqui. Já tive a alegria de trabalhar com vocês num curso, primeiro num curso que vocês tinham preparatório para a prova do OAB, né? Depois fomos Verdade. ser colegas na FDCom e depois, né, na Universo. É uma alegria estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Aproveitem esse momento, clica aqui no aviãozinho, convidem os amigos para esse bate-papo. A verdade é que as pessoas falam que o mau jogador de futebol vai jogar no gol. Eu acho que o mau jogador, o mau desportista, o mau atleta, ele acaba criando, mas apaixonado por esporte, ele acaba criando alguma forma de estar no meio desportivo. E a maneira que eu encontrei foi tentando fazer um casamento entre o direito, que é a minha formação, é a minha área de expertise e profissional, com o desporto. E aí, em 2005, eu tenho a minha primeira incursão no direito desportivo. A turma aí é jovem, possivelmente não vai se lembrar, mas numa partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, que era a Copa da Alemanha,
aqui no Mineirão. Eu tentei comprar. O jogo era entre Brasil e Argentina. E eu tentei comprar o ingresso para aquela partida e não consegui comprar por uma extrema confusão, né, e falta de organização na venda. Até aquele jogo, vale o registro histórico, o Brasil ganhou de 3-0, 3 gols do Ronaldinho Fenômeno, os 3 gols dele de pênalti. E ali, na minha indignação por não ter conseguido... Eu era recém-formado, eu havia me formado ali em meados de 2003. E... Então, ali naquele momento, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Não é possível que a organização de um evento esportivo internacional pode ser tão bagunçada assim, tão desorganizada assim. E aí eu fui pesquisar, eu descobri que em maio de 2003, praticamente formando comigo, surge ou é promulgado o Estatuto do Torcedor, que é uma norma que tem por objetivo regulamentar uma atividade específica de um consumidor específico, que é o consumidor do evento esportivo, que é o torcedor. E ali eu faço uma ação de juizado especial das relações de consumo aqui de Belo Horizonte e obtenho, em primeira instância, o direito a ser indenizado pelos danos morais que eu sofri por não ter conseguido assistir aquela partida, adquirir o meu ingresso, em razão do descumprimento das normas do Estatuto do Torcedor. E aí, de lá para cá, eu não parei. Eu fiz a minha especialização em Direito Civil e Processual Civil, e ali o meu, na época era monografia, agora chamam de TCC, né? A minha monografia de final de curso, que ela vira o livro, Estatuto do Torcedor, Evolução dos Direitos do Consumidor do Esporte, que esse é o primeiro livro. E aí eu me filiei ao IBDD, e daí aí eu fiz o mestrado em 2000, comecei em 2010, terminei em 2012, na Espanha. Enfim, gente, o direito esportivo é uma área extremamente apaixonante. Talvez seja, para quem gosta de esporte, a área mais apaixonante do direito. Eu sou um cara informal, eu acho chato pra caramba a formalidade do direito. Eu acho chato pra caramba doutor pra lá, doutor pra cá. Eu acho muito chato até mesmo a puxação de saco e que envolve as carreiras jurídicas como um todo. Eu acho chato pra caramba. E o direito esportivo ele tem, por característica, essa leveza. Você atua com bastante leveza porque você lida com algo bastante leve, que é o desporto. Existe um mercado? Existe um mercado imenso. Existe um mercado absurdamente grande. O grande problema de se acessar esse mercado é, primeiro, a falta de especialização. A gente não tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eu sei que a Universidade do Brasil tem no 5º ou no 6º período a cadeira de Direito Esportivo. Mas das demais, a FEAD chegou a ter um período, na época que o Roberto Vasconcelos era professor. Aí depois o Roberto Vasconcelos vai para o tribunal pelo 5º Constitucional, ele acaba não conseguindo conciliar, e aí a matéria acaba saindo junto com ele. Mas não temos no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o direito esportivo como uma disciplina oficial. Agora, na última reforma das regras ali, né, das diretrizes para os cursos de direito, a gente conseguiu, pela Academia Nacional de Direito Esportivo, junto ao Ministério da Educação, incluir o direito esportivo como matéria recomendada. Gerou até um ciúme danado que outras disciplinas estavam há mais tempo pleiteando e a gente acabou conseguindo, nesse primeiro momento, colocar como matéria recomendada, ainda não como disciplina obrigatória, mas como matéria recomendada. Então, como eu dizia, o direito esportivo é uma disciplina extremamente informal, é uma disciplina que trata do fenômeno desportivo, e aí vem o mais interessante. A gente tem no direito esportivo o que a gente chama de lex esportiva, que é a lei esportiva, ou a normatização desportiva, que dependendo do ramo que você for atuar, depende muito pouco ou quase nada das normas ou dos órgãos judiciais que nós estamos acostumados nas outras disciplinas. O direito, quando a gente pensa em lex esportiva, aí vamos tentar construir um raciocínio aqui para vocês entenderem. Hoje a gente fala muito, né, nesse movimento aí do George Floyd e tudo em globalismo, né? Da OMS e entidades super... Na verdade, nem é que hoje a gente fala, desde o final da Segunda Guerra, a gente fala muito em globalismo, entidades supranacionais, muitos querendo até atribuir a essas entidades supranacionais
um poder sobre a soberania dos países, e é o que tentou se fazer, ou se está fazendo com a OMS, no caso dessa pandemia. A OMS que deve ser administrado pelos três patetas, porque cada hora eles falam uma coisa diferente, eles mesmos não sabem o que estão fazendo, e não assumem não saber. Eu acho que não saber não é problema de ninguém, especialmente numa situação tão nova, mas não assumir que não sabe é um grande problema, e querer fazer de todo jeito é um grande problema. Mas, enfim, hoje a gente fala em entidades supranacionais, a gente fala em instituições para trazerem regramentos para o mundo todo. O esporte consegue isso desde o início do século passado. O Comitê Olímpico Internacional, quando em 1898, através do barão Pierre de Coubertin, resolve ressuscitar os Jogos Olímpicos, criar os Jogos Olímpicos da Era Moderna, o direito desportivo, ou melhor, o desporto inaugura ali as normas supranacionais. E aí, ao longo de todo esse tempo, as federações internacionais foram evoluindo e também criando normas de caráter internacional. Como assim, Gustavo? Ora, o futebol que a gente joga no Brasil, no Burundi, na Etiópia, nas Filipinas, na Austrália, nos Estados Unidos, é absolutamente o mesmo. As regras são as mesmas. As regras são supranacionais. Não existe uma norma de futebol aplicada em cada um desses países, em cada uma dessas regiões. Basquete, a mesma coisa. Voleibol, a mesma coisa. E aí vou mais longe, que aí que é o mais legal. O Comitê Olímpico Internacional, que é quem organiza os Jogos Olímpicos, que infelizmente esse ano não teremos em razão da pandemia, o Comitê Olímpico Internacional, ele criou lá no início dos anos 80 uma forma de resolução de conflitos desportivos arbitral, válida para as demandas desportivas. Aí você vai me dizer assim, Gustavo, mas as demandas ou a arbitragem, ela só pode ser utilizada por opção das partes. Exatamente. Por opção das partes. Só que o Comitê Olímpico Internacional, ele cria um sistema desportivo, que a gente pode pensar numa pirâmide, em que ele está no topo e toda modalidade para poder participar do movimento olímpico e talvez participar ali das Olimpíadas, precisa aderir a todo esse ordenamento. Então, por exemplo, o futebol, para estar nas Olimpíadas, a FIFA tem que aderir a esse ordenamento. E aderindo a esse ordenamento, dentre várias coisas, a FIFA aceita se submeter ao Tribunal Arbitral do Esporte, que tem sede na Suíça, Lausanne, e se submeter ao Código Mundial Antidopagem, para unificar as regras de doping também. Ou seja, uma substância proibida para uma modalidade esportiva filiada ao Comitê Olímpico Internacional no Brasil é a mesma, é absolutamente a mesma nos quase 200 países filiados ao Comitê Olímpico Internacional. Ou seja, o futebol, ou melhor, o esporte, conseguiu o que outras áreas não conseguiram, nem o comércio, que foi unificar as regras. Então hoje, se eu tenho uma discussão entre um clube brasileiro e um atleta marroquino, eles vão para o Tribunal Arbitral do Esporte discutir. Se eu tenho uma discussão, como já aconteceu, entre a Federação Internacional de Atletismo e um atleta sul-africano, essa discussão vai para o Tribunal Arbitral do Esporte e ele vai decidir. Tem um caso interessante, só para vocês entenderem, né, assim, na prática, vocês vão se lembrar do Oscar Pistorius, que é aquele atleta biamputado que matou a namorada. Ele é sul-africano, ele disputava os Jogos Paralímpicos, talvez um dos maiores atletas paralímpicos da história do mundo, e aí ele consegue o índice para disputar os Jogos Olímpicos, quer dizer, os não paralímpicos. Só que o Comitê Olímpico Internacional falou assim, perdão, o Comitê Olímpico Internacional não. A Federação Internacional de Atletismo falou assim, não, você não vai disputar os Jogos Olímpicos, porque você, como biamputado, tem 2 próteses, e essas próteses te dão vantagens competitivas. E aí, em razão dessas vantagens competitivas, você não poderá competir junto aos atletas olímpicos. O Oscar Pistorius inicia uma demanda no Tribunal Arbitral do Esporte, e o Tribunal Arbitral do Esporte obriga a federação, exatamente, que para competir, Diógenes, não eram pernas mecânicas, eram aquelas próteses, né? Que tinha aquele... Ela tinha até, parecia com uma molinha ali, né? E aí ele consegue, o Tribunal Arbitral do Esporte obriga a Federação Internacional de Atletismo a inscrever o Oscar Pistorius nos Jogos Olímpicos. Então, esse é um dos exemplos. E o esporte, ele sentiu a necessidade de ir para a arbitragem, primeiro, em razão das divergências legislativas entre os países, e o esporte precisava de uma regra única, porque qual que é o princípio que norteia a atividade esportiva? Se eu sou o melhor da minha rua, eu quero ser o melhor do meu bairro.
Se eu sou o melhor do meu bairro, eu quero ser o melhor da minha cidade. Se eu sou o melhor da minha cidade, eu quero ser o melhor do meu país. Se eu sou o melhor do meu país, eu quero ser o melhor do continente, do mundo. E ainda não estamos pensando em ser o melhor da Via Láctea, porque ainda não, os extraterrestres ainda não são comprovadamente existentes. Mas, ou pelo menos não interagem com a gente. Porque se existisse, a gente ia querer ser os melhores da Via Láctea também. Então, essa unificação, essa globalidade legislativa, ela se tornou imprescindível para o fenômeno esportivo. Aqui em âmbito nacional, a gente naturalmente, óbvio, gente, eu não estou dizendo que a gente não aplica as leis nacionais. A gente tem no Brasil a Lei Pelé, que é a nossa lei geral do desporto. A Lei Pelé, ela traz as regras específicas de financiamento esportivo e trabalhistas. Tem 26 e 27, artigo 26 e 27 da Lei Pelé, que tratam do contrato especial de trabalho desportivo. Eu aplico a Lei Pelé primariamente, que é a lei especial, e subsidiariamente, quer dizer, naquilo que a Lei Pelé não tratar, eu aplico a CLT. Vou colocar meu carregador aqui, que eu acho que a bateria vai acabar. Eu ponho outro fone. Bom, a gente tem aqui no Brasil outras normas esportivas. Eu destacaria o artigo 217 da Constituição, que é o artigo 217 da Constituição. Ela prevê a existência do direito esportivo como disciplina jurídica e também a existência da justiça desportiva. O que é a justiça desportiva? É uma justiça criada dentro de cada uma das federações para fazer os julgamentos das questões disciplinares e de regulamento. Por que isso? Em razão da especialidade, das normas próprias e da celeridade. Então, se der uma partida no final de semana, um atleta é expulso, em menos de uma semana ele já está julgado. A gente precisa, um dos princípios que rege, né, o fenômeno desportivo é da estabilidade das competições. E eu não teria estabilidade de competição se eu fosse discutir qualquer coisa no judiciário, porque o judiciário sabe que demora. Né? Tem a famosa história da taça de bolinhas do Campeonato Brasileiro de 87. O pessoal que gosta de esporte, que acompanha o futebol, vai saber do que eu estou falando. Em 87, os clubes romperam com a CBF e fizeram a Copa União. Paralelamente, a CBF realizou uma competição nacional de clubes. A Copa União foi vencida pelo Flamengo e essa competição da CBF pelo Sport Recife. A CBF exigiu, então, que o campeão brasileiro daquele ano fosse decidido por um quadrangular entre Flamengo e Internacional, campeão em vista da Copa União, Sport Recife e Guarani, campeão e vice desse torneio da CBF. E Internacional e Flamengo não se dispuseram a participar desse quadrangular, e a CBF vem e declara o Sport Recife campeão. Aonde que vem a questão da taça de bolinhas? A taça de bolinhas, segundo o regulamento, ela ficaria definitivamente com aquela equipe que fosse 5 vezes campeã brasileira primeiro. E sem contar, contando a competição de 87, o Flamengo teria 5 títulos em 99. Sem contar o de 87, o São Paulo teria 5 títulos primeiro. Aí ficou Flamengo e São Paulo brigando pela maldita taça de bolinhas. E aí o SF vem, 20 e tantos anos depois, dizer que o Flamengo era o campeão de 87. Quer dizer, imagina uma competição, você ficar 27 anos discutindo no judiciário entre idas e vindas recursais quem é o campeão ou qual que é o deslinde daquela competição. Então, o esporte, ele traz para a gente todo esse arcabouço de oportunidades. Eu gosto mais de direito do trabalho, eu vou para o direito do trabalho esportivo. Aí eu gosto mais de questões disciplinares ou de direito penal, eu vou trabalhar na justiça desportiva. Ah, não, eu gosto de lidar com direito civil, você vai trabalhar com contratos, com patrocínio. Ah, mas eu gosto de direito internacional, você vai trabalhar com as grandes demandas internacionais, transferências de atleta. Gosto de arbitragem, você vai trabalhar com arbitragem. Quer dizer, tem para todo mundo, é um ramo interdisciplinar, multidisciplinar, que abraça praticamente todas as outras áreas do direito, ou sub-áreas do direito, e é capaz de trazer espaço para todo mundo que gosta atuar. Então, a primeira grande dificuldade que a gente tem é a falta de especialização. A segunda grande dificuldade é que o mercado, como é um ramo do direito, um tanto quanto, não vou dizer desconhecido, mas pouco explorado, é um ramo extremamente fechado, tal como o direito previdenciário, talvez, direito marítimo. Quer dizer, é um ramo que as pessoas que
que quase todo mundo se conhece, a gente praticamente conhece todos os advogados da área, todos os players do direito esportivo. Então, para você entrar, você precisa buscar um bom curso, conhecer as pessoas, interagir com as pessoas, buscar um networking, que é promover essa rede de contatos. E a gente tem vários meios de fazer isso, seja participando de eventos, seja filiando seus institutos existentes. Eu criei agora, quer dizer, eu tinha feito no ano passado, retrasado, criei um grupo de estudos para a gente poder democratizar um pouquinho o direito esportivo, que era um grupo de estudos de esportes, ou seja, aberto para as outras áreas. Depois esse grande, Flávio, depois esse que está nos acompanhando desde Maceió, depois esse grupo de estudos, ele foi evoluindo, a gente criou uma academia de estudos, o pessoal ficou animado, criou uma academia mineira de estudos esportivos. Aí hoje a gente tem médicos, fisioterapeutas, pessoas que estão aí sempre estudando com a gente, debatendo, trazendo vários aspectos, várias questões ligadas aí a esse fenômeno esportivo. Então, assim, rapidamente, o direito esportivo é isso, é esse ramo do direito que regulamenta, ou que regula, ou que estuda não só as normas das competições, mas as normas das federações, lembrando que cada modalidade tem a sua federação esportiva, as normas desse grande globalismo, que são as normas ligadas ao movimento olímpico, e também as normas nacionais ligadas ao desporto. Lei Pelé, Estatuto do Torcedor, o CBJD, que é o Código Brasileiro da Justiça Esportiva, que traz as regras disciplinares. A gente tem também, né, outras leis, a lei do Profut, a lei de incentivo, a gente tem outras leis ditas menores, leis com pequenos artigos, que regulamentam a lei do time mania, né, dentro lá do Código Tributário Nacional, tem algumas coisas que a gente pode aplicar ao desporto, enfim. É uma área extremamente cativante e é uma área que tem muita coisa legal, muita coisa interessante para a gente debater e para a gente poder atuar. É engraçado, né, Gustavo? Porque você falou que o campo é muito fechadinho, né? Igual o direito marítimo. E eu comecei a ter contato com esse pessoal a partir do momento que eu comecei a buscar grupos de estudo, que eu comecei a buscar congresso, palestra, e realmente são as mesmas pessoas, né? E a gente não toma conhecimento, por exemplo, né, de um grande congresso de direito civil, a gente não toma um grande conhecimento do direito desportivo, né? Então a gente tem que buscar realmente lugares, né, que são especializados no assunto, para que a gente comece a ter conhecimento, né, de encontros que tem, porque deve ter congresso, deve ter tudo, né? O Kedson está procurando aqui, só um minutinho. Por que a punição de clube que entra com a ação na justiça comum? O Kedson está perguntando. Primeiro sobre os eventos. Existem eventos, tem um evento do IBDD, que é o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, que é anual, é feito todo final do ano, normalmente final de novembro, início de dezembro, para novembro, início de dezembro, que já chegou na Geralmente sua acontece aqui não, né? Acontece aqui não, né? Acontece... Esse IBDD, sempre em São Paulo, ele é um evento que é feito com um convênio, conjuntamente, em co-organização com a Associação de Advogados do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, a ASP, que é a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, ela lá é tão forte quanto a OAB. Então, eles têm uma estrutura estupenda, fenomenal. E esse evento do IBDD é feito junto com a ASP já em 18, 19, acho que esse ano é a 19ª ou 20ª edição já. Temos o Júri Esporte da Academia Nacional de Direito Esportivo, que esse ano, infelizmente, a sua 5ª edição ela foi cancelada, não vou nem dizer adiada, que não sei se a gente vai conseguir fazer. A gente está até fazendo o ex-Júri Esporte, que é o Júri Esporte eletrônico, inclusive hoje tem, se tiverem curiosidade, entre no site da www.andd.com.br. Hoje, amanhã e depois, a gente tem, semana que vem tem também, está sendo segunda, terça e quarta pelo Zoom. Aí entra lá no site da academia, se inscreve e tal, que vocês recebem um link. Então a gente tem eventos pipocando a todo tempo. Agora, você, né, tem que procurar. O site do BDD é uma boa fonte, o site da academia é uma excelente fonte. A academia, o primeiro debate nesse... E você também está sempre divulgando, né, Gustavo? Você sempre está divulgando. O tempo todo, quem tiver curiosidade, quiser me seguir, eu sempre divulgo. Bom, o Kenton está perguntando por que punição, por que tem punição o clube que vai para a justiça comum?
Pelo seguinte, Keison, vamos pensar num sistema desportivo autônomo. Está até na Constituição, artigo 217. O clube A, ele não é obrigado a entrar nesse sistema para competir. Tá? Você deve ter participado de competição aí, seja da faculdade, seja de amigos de futebol, que não é da federação, tem nada a ver. Você pode fazer isso. Agora, se você quer participar daquela federação que tem a maior abrangência mundial, o maior alcance mundial, que movimenta muito dinheiro, você tem que aderir ao sistema. E quando você adere àquele sistema, uma das regras que consta lá no estatuto é o seguinte: quem aderir não pode até ir para a justiça comum. Mas no momento que for para a justiça comum, ele não pode mais participar daquele sistema. Por quê? Porque se os clubes começarem a buscar a justiça comum a todo tempo, no final das contas, qual vai ser a consequência disso? Inviabilidade das competições. Porque a justiça comum, ela tem, dentre todas as peculiaridades dela, ela tem como uma grande peculiaridade a demora, né? A morosidade. E as questões esportivas, elas têm que ser sérias. Então, a FIFA tem essa previsão no regulamento dela, que quer dizer, não proíbe ninguém de ir na justiça comum. Só diz assim, se você for para a justiça comum, você estará ali automaticamente rompendo um acordo de cavaleiros que nós temos, e você vai para a justiça comum discutir, e as nossas competições continuarão aqui dentro desse nosso sistema. E aqui no Brasil, especificamente, eu tenho mais um ponto contrário às questões da justiça comum, o Keison. O artigo 17 da Constituição, ele estabelece que só se pode ir para a justiça comum, e aí não tem como a Constituição brasileira proibir a ação judicial, que é um direito individual, fundamental, mas ele coloca como condição da ação, ou seja, requisito para poder propor a ação judicial, é que a parte primeiro litigue na justiça comum e tenha um exaurimento das instâncias da justiça comum. Logo, há não vou dizer um impedimento, né? Mas um obstáculo até temporal para que se vá à justiça comum. Vale dizer que o que não se pode levar para a justiça comum são questões disciplinares e de regulamento de competição. Contrato, o jogador para outro clube não pagou, vai para a justiça comum. Fez um patrocínio, não pagou, para a justiça comum. Ou contrato de trabalho, para a justiça de trabalho. Questão tributária, vai para a justiça comum. Tributário, né? Como bem está destacando o Flávio aí, que é meu confrade na academia, é uma condicionante. Só pode ir para a justiça comum discutir regulamento e questões disciplinares quando ele expulso, foi suspenso, se antes exaurir todas as instâncias da justiça esportiva. Excelente, Gustavo. E uma outra pergunta, né, até uma dúvida minha, você falou da arbitragem. Então, só para entender mesmo, para quem tem interesse entender. Então, por exemplo, eu sou uma esportista. Aí eu vou celebrar um contrato, né, com um clube. No contrato já tem falando que qualquer problema que venha a acontecer através daquele contrato, nós vamos resolver através da arbitragem. É isso ou não? Não existe? Pode ter, mas é mais complexo do que isso. Quando um atleta ou um clube adere a uma entidade, vamos pensar, né, o pessoal que está assistindo a gente aí, que, por exemplo, é sócio de um clube, do Minas, do Recreativo, do Marquinhos, você é sócio de um clube. Quando você se associa a esse clube, você é obrigado a seguir todas as regras estatutárias daquele clube. Então, se você disser assim, a sauna é unissex, a sauna é unissex. Ou, menor de 14 anos não pode entrar na sala. Menor de 14 anos não pode entrar na sala. Você aderiu. O requisito para você entrar naquela associação é você aceitar as regras dela. Então, quando um clube ou um atleta se filiam, né, a uma federação, vôlei, basquete, handball, conferbol, estou vendo o Robson aí, ele adere, tanto o atleta quanto o clube adere às condições. As federações que estão no sistema olímpico, está bem claro estabelecido ali que toda demanda de caráter supranacional vai ser decidido pelo Tribunal Arbitral do Esporte.
Então, existe uma espécie de cláusula compromissória ali, nem é no sentido estrito sensu, talvez no sentido lato sensu, no estatuto, no regimento daquela entidade. Agora, eu posso também, o atleta vai fazer um contrato com um clube para competir no judô. Né? Você fazer um contrato, vamos lutar judô. Você pode constar no seu contrato ali que é uma questão contratual sua, que não é nem disciplinar e nem de regulamento. Mas você pode colocar ali uma cláusula arbitral para caso o clube não te pague o que te deve, ou caso você não participe das competições que o clube exigiu que você participasse. Então, ao invés de discutir isso na justiça comum, e isso pode ir para a justiça comum, vocês discutam numa câmara arbitral. E aí, Michele, é bom que se diga que a CBF criou, até por recomendação / exigência da FIFA, a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. A CNRD, e eles falam isso com muita voracidade, ela não se qualifica como uma Câmara arbitral. E até não é. Por que ela não é? Porque uma das características da arbitragem, por exemplo, é que as partes elegem o árbitro, não podem eleger o árbitro. No caso da CNRD, não. Os árbitros são 5 ou 6 árbitros, ou melhor, são 5 ou 6 auditores, ou 5 ou 6 membros, eles chamam de membros da CNRD, o relator é escolhido por sorteio. Então, ela não tem todas as características de um juiz arbitral, mas é muito semelhante. O caso do Fred, quem está acompanhando o futebol, aposto que o Kenton deve ter acompanhado esse caso. O caso do Fred, Atlético e Cruzeiro, vale a cláusula de multa, não vale, enfim. Ela foi para a CNRD. E a CNRD deu ganho de causa. É interessante, ela dá ganho de causa para o Atlético, aí o Cruzeiro vem. E no prazo de olha que isso é interessante. Apesar de não ser uma Câmara arbitral, o recurso dela é para a CBMA, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem. Então não é arbitral, o recurso é para a CBMA. No prazo do recurso para a CBMA, o Cruzeiro vem e apresenta uma ação no Justiça do Trabalho e consegue uma tutela de urgência para suspender o prazo o prazo de recurso à CBMA, né? E aí depois, hoje até o prazo voltou a ocorrer, o Cruzeiro foi CBMA, é um caso muito mais complexo, mas o fato é que a CNRD, muito embora tenha algumas características de arbitragem, ela não é um juiz arbitral, mas vocês, advogados, também podem atuar na CNRD. Olha, o ramo de atuação do direito esportivo, eu falo que vocês podem até advogar. Pra vocês terem uma ideia, hoje o Léo Barbosa, que é diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, ele é advogado. Hoje está num cargo de gestão. O Paulo Brax, que é diretor de futebol do América, é advogado. E hoje está no cargo de gestão na América. Quer dizer, o direito desportivo ele acaba te abrindo esse leque imenso de atuação. E aí você vai participar de transações. O Flávio, que está aí com a gente, o Flávio acompanhou a transação do grafite, por exemplo. Vocês vão lembrar do grafite, que disputou a Copa do Mundo, inclusive. Quando ele sai, o Flávio vai lembrar a gente, acho que ele sai de São Paulo para a Alemanha, para o Wolfsburg, o Flávio acompanhou toda essa transação. Então, quer dizer, o profissional da área, ele tem um ramo, um leque extremamente amplo e aberto de atuação. É isso mesmo, né, Flávio? Deu joinha, é isso mesmo. Ai, que excelente. Agora, uma coisa interessante que você falou é da unificação, o que não tem no comércio internacional, né? Isso é muito positivo. Né? Então, isso é o que viabiliza. Tem uma série do Netflix, que o pessoal em Barapira assiste, chama The English Game. O jogo em inglês. São 5 ou 6 episódios, mas é baseado em fatos reais, que é a história do primeiro atleta profissional da história. O primeiro atleta que tem um contrato de trabalho para jogar futebol. É muito legal. E aí a gente vê ali os primeiros passos do futebol na Inglaterra. E como que surge, lá há quase 200 anos atrás, como é que surge essa unificação de regras? Com base naquele princípio que eu falei. O futebol, se a gente for pegar a história da humanidade, nos livros mais antigos de antes de Cristo, trazem menções a modalidades ou a competições em que as pessoas chutavam ou batiam numa bola. Tem o calcio italiano, que era jogado era praticado com a cabeça de um crânio, né? Um cara que foi morto na guerra, e que remonta lá da época do Império Romano e tal.
E a Inglaterra, as universidades inglesas, elas tomam o futebol como uma modalidade de prática comum e recorrente. Tanto é, olha que legal, viu, Kate? Você deve gostar de futebol, falou aí do Fred e tal. Por que o futebol tem 11 jogadores? Porque lá nas universidades inglesas, você tinha eram 10 alunos e um bedel, um orientador. Só por isso que são 11. As turmas tinham 11 pessoas. Então, para todo mundo jogar, jogavam os 10 e o bedel, os 11. Por isso que a gente tem 11 jogadores. Isso vem da história do futebol. E naquela época, cada faculdade, cada universidade inglesa tinha suas próprias regras. Então, quando eu jogava dentro da própria universidade, era lindo. Só que vem aquela questão. O campeão da universidade A queria disputar com o campeão da universidade B, para saber quem era melhor daquela cidade. Só que as regras eram diferentes. Uma usava a mão, uma usava o pé, uma usava os dois. E aí, quando eles percebem essa diferença, eles começam a criar os jogos de ida e volta. Então nós vamos jogar primeiro na sua universidade com as suas regras, depois na minha universidade com as minhas regras. Não funcionou bem, né? Porque, como as regras eram completamente diferentes, não conseguia ter uma unicidade de prática. E quem não jogava com aquela regra não sabia jogar com a outra. Aí um belo dia eles resolveram sentar e falaram, não, vamos acabar com a bagunça. Para a gente poder competir entre nós, a regra tem que ser a mesma. E aí eles sentam, se reúnem num pub inglês, e ali tem um divórcio, ou talvez um nascimento de gêmeos. A turma que queria jogar futebol com o pé, cria as regras do futebol. A turma que queria usar as mãos, cria as regras do rugby. Então o rugby e o futebol nascem juntos ao mesmo tempo, no mesmo local, no mesmo pub inglês, tem que ser um pub, e aí cada um vai seguindo o seu caminho. O futebol, ele roda o mundo todo, com o nome de futebol, que é bola com os pés, menos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele é chamado de soccer. Por que soccer? Isso é legal também. Quando criam as regras do futebol, eles criam a Football Association. E os ingleses, como os inventores das regras do futebol, né, eles criaram uma associação de futebol. A gente tem aqui a Confederação Brasileira. Lá eles não têm uma federação inglesa. Eles têm a Football Association, FA. Porque eles que criaram o futebol. E aí, quando o futebol chega nos Estados Unidos, e ele começa a ser praticado nos Estados Unidos, uma ala dos Estados Unidos já praticava o que eles chamavam de futebol americano. E aí, eles começaram a falar, vamos jogar futebol, qual futebol? O americano ou o inglês? E aí, começaram a falar assim, não, nós vamos jogar o futebol da associação. O Football Association. Football Association, ou Football Association, Soccer. Então, olha, o soccer, ele vem de association. É uma redução de association. Tanto é que se você for pegar os outros países de língua inglesa que jogam futebol, todos jogam futebol, enfim, Índia, Austrália, Nova Zelândia, lá é futebol. Só nos Estados Unidos que é soccer. Porque era o futebol da associação. Por isso que virou o association. É bem legal. O futebol tem alguns detalhes bem interessantes. Curioso, não sabia. Aprendi agora. Aprendi agora. Gustavo, última pergunta. Você falou que para ser especialista, né, nessa área é interessante não só, né, estar ligado a congressos, grupos de estudos, mas também fazer uma boa pós, né? Que geralmente é fora do Brasil, né? No Brasil a gente tem o mestrado da PUC, que é um bom mestrado, é coordenado até pelo Paulo Feus, um amigo nosso, que as inscrições acabaram sexta-feira. Então, esse ano já não dá mais tempo. Para a próxima turma ter tempo. PUC São Paulo? PUC São Paulo. Exatamente, PUC São Paulo. A gente tem um curso de mestrado na PUC São Paulo e temos alguns cursos de especialização espalhados pelo Brasil. Né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem um curso do CEDIM, que é em negócio do esporte e direito esportivo, que é coordenado também pelo Léo Máximo e pelo Luciano Brustolini, que são meus amigos, eu leciono lá Estatuto Torcedor, aqui no CEDIM. A gente tem em São Paulo um curso da Federal Concursos, que, salvo engano, não sei se eu estou enganado, tem a chancela, a certificação da Cândido Mendes, eu não tenho certeza, mas existe esse curso em São Paulo. Hoje, os cursos de pós, que eu me lembro de cabeça, que estão em atividade, são esses dois. Você até cita no início aí, que eu era coordenador científico, esse curso da SBT não existe mais.
Você precisa atualizar esse currículo nas redes sociais. Esse curso não existe mais. Tanto o CEDIM quanto a Federal Concursos tem a modalidade distância ou semipresencial. Então, independente de onde você estiver, você consegue fazer. Existem outros cursos também, talvez mais em conta. Tem, por exemplo, o curso, tem um Instituto de Direito Contemporâneo, que eles têm um curso de Gestão de Direito Esportivo, que é um curso livre, né? Ele não é um curso que te dá um título de especialista, mas é um curso livre de capacitação, muito legal. Eu dou aula de gestão esportiva nele, inclusive, ele é à distância, assiste em casa. E não é um curso caro. Acredito que não deve custar, que é um curso bem acessível. Eu não vou chutar valores, não, mas é um curso bastante acessível. Então, e tem os cursos fora do exterior, fora do Brasil. Os dois mais famosos são da Universidade de Lleida, ou de Lérida, que foi o que eu fiz, e o do ISDE, em Madrid, que é o Instituto Social de Direito Empresarial, uma coisa assim. Tem até uma rixa entre os dois, assim. São os dois mais famosinhos. Mas existe cursos ligados a business do esporte nos Estados Unidos, na Inglaterra. A Universidade de Coimbra tem um mestrado de Direito Esportivo muito bom, e aí tem a facilidade do idioma, né? Enfim, dá para dar uma escarafunchada legal e buscar cursos que cabem em todos os bolsos, gostos e possibilidades. Né? Até cursos gratuitos, porventura, a gente acha. Eu vi um edital há 2 semanas de uma pós em esporte e lazer, que uma universidade paranaense estava ofertando gratuitamente para 10% das pessoas mediante lá um processo seletivo. Então, tem área, tem mercado, tem coisa legal. Né, como você mencionou, aí nas minhas redes sociais eu tento divulgar, eu tento falar alguma coisinha. Tem os encontros da MED, enfim. O que a gente puder contribuir para o crescimento do direito esportivo, a gente faz. Eu gostaria que você falasse, então, para o pessoal que está assistindo, os seus canais, né? O YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, para te seguirem, quem tiver interesse, porque com certeza vai estar por dentro. Né? O Gustavo tem vários livros escritos, né? E ele entende bem do assunto, viu, pessoal? Não tá eu engano bem. Eu engano bem. Quem fala uma mentira com convicção vira verdade. É muito fácil me achar. Todas as minhas redes eu uso a mesma referência. É o Gustavo LP Souza com Z. Então eu tenho meu canal no YouTube, Gustavo LP Souza com Z, aqui no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E aí eu uso cada uma dessas redes, né, dessas plataformas, da maneira, do Twitter também, da maneira que eu entendo que é mais que é cabível cada uma delas, né? Então, no Facebook eu sou um pouco mais fanfarrão, eu faço um pouco mais de graça. No Instagram, até porque a gente usa mais fotos, aí eu uso um pouquinho mais o jogo de imagens e tal. No LinkedIn e na minha página profissional do Facebook, eu só falo de coisa séria, eu não boto a bola em dividida. No Twitter eu já boto a bola em polêmica às vezes, enfim. A gente vai trabalhando essas plataformas da maneira que melhor possa trazer alguma coisa. Eu gosto mais de mexer com isso e para as pessoas que estão ali acompanhando a gente. Olha, Gustavo, eu te agradeço demais a presença aqui. Fico muito feliz de reencontrá-lo pela internet. Né? Depois nós temos que combinar um almoço, né? Lá no seu restaurante. E não tem mais, quebrou, né? Ah, fechou? Quebrou, estamos quebrando. Complicado. Mas podemos nos encontrar e foi um prazer revê-lo. Né? Espero que esteja tudo bem com a Fly, das crianças. Dá um beijo em todos. Eu só tenho que agradecer. Né? E em breve nós iremos nos encontrar de novo. Muito obrigada, viu, Gustavo? Obrigada eu que mesmo. agradeço. Com alegria estar aqui. E agradeço o convite. E qualquer coisa que precisar, é só chamar. Tamo junto. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada também. Boa tarde. E até a próxima live na quarta-feira, com Arbitragem Internacional com o Dr. Frederico Straub. A Paulinha está mandando aí, ó. Muito feliz de vê-lo. A Paula mandou um recado. Sumida.
Eu incluí a Paula aqui na live, viu, Paulo? Nós vamos aprender a fazer live de 3 aqui para ver se dá certo. Eu não sei se no Instagram tem jeito de colocar 3 pessoas. Sinceramente, eu não sei. Eu disse que Parece que tem. Nós vamos aprender. Parece que tem, sim. Mas obrigada, viu, Gustavo? Tudo Imagina, de bom. Eu que agradeço. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tudo de bom. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Tchau.